Queridos, nós continuamos a fazer essa preparação para o dia solene de nossa padroeira, que é Nossa Senhora do Carmo. E é claro, falar de Nossa Senhora do Carmo é falar daquilo que inspirou os primeiros habitantes do Monte Carmelo, os primeiros eremitas, que eram peregrinos que vinham de toda a Europa para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, a cidade santa, e alguns nessa ida e vinda ficavam justamente ali, se instalavam ali no Monte Carmelo, até se estabelecer uma comunidade que depois veio a ser reconhecida como uma comunidade daqueles irmãos da bem-aventurada Virgem Maria, que ali viviam a sua vida, que ali cultuavam a figura, aquilo que a Virgem Maria significava para eles, a chamando de mãe e irmã, e vendo nela um exemplo excelente e um exemplo a ser seguido de alguém que amou a Deus e que ama a Deus de todo o seu coração. E como ela faz isso? Como ela ama, servindo e se colocando em oração. Porque quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, nós vemos que nessas duas coisas, ela se destaca nas Sagradas Escrituras, como uma mulher de oração e como uma mulher totalmente disponível, pronta a servir de imediato a Deus e aqueles que o Senhor colocava em seu caminho. Mas o que moveu o coração dela a fazer isso é essa intimidade com o Senhor. Intimidade essa que para a vida dos carmelitas, e essa intimidade que tem como via, se chama oração. Porque ali se estabeleceram naquele monte homens, para que antes de tudo pudessem fazer daquele lugar um lugar de encontro com Deus. Então, toda vez que ouvimos a palavra Carmelo, toda vez que ouvimos a palavra Nossa Senhora do Carmo, a frase, a invocação, toda vez que nos lembramos também de uma missão que exercem os carmelitas, sejam eles nos mais variados ramos possíveis, o que está no centro daquilo que move tudo isso é a amizade com Deus, que se dá por meio da oração. E que maravilhoso ver hoje nessas leituras que nós acabávamos de escutar, nós ouvíamos a respeito do poder da oração, da eficácia da oração, do que é capaz a oração na nossa vida. Primeira leitura, nós escutávamos no livro do Gênesis, como que Jacó faz uma experiência, quando ele tem um sono, e que nesse sono ele vê uma escada apoiada no chão, e com a outra ponta tocando o céu, e os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Que imagem maravilhosa essa, queridos! A oração é uma escada para o céu.
Toda vez que você está em oração, são anjos subindo, levando tuas preces. E são anjos de Deus descendo, trazendo consolação, força, direção, libertação, restauração da tua vida, do teu coração. Esse é o poder da oração. Oração não é jogar palavras vazias no vento, no nada, no vazio. A oração é um lugar de encontro do nosso coração com o coração de Deus. E aqui quem nós estamos vendo nesse exercício da oração, justamente Jacó. Jacó faz uma experiência na oração. E uma experiência que vai revolucionar o seu coração. Porque, queridos, quando nós olhamos para Jacó, quem era Jacó? Um homem que deu um golpe no seu próprio irmão. E enganou o seu próprio pai para ter a bênção da primogenitura, ou seja, ser o filho abençoado de Isaque. Mas quem recebia essa bênção era o filho mais velho. Mas Jacó, com sua mãe, dão um jeito, agem com uma astúcia, agem com uma malícia e conseguem arrancar ali do velho Isaque a bênção da primogenitura. Um homem que tinha sentimentos corruptos no seu coração, porque fazer isso, enganar o próprio irmão, movido também pelo conselho de uma mãe, enganando o próprio pai, ou seja, olha só o que estava acontecendo com essa família, olha só o modo de proceder dessa família, olha só o que habitava no coração de Jacó. Não teve preocupação nenhuma de passar para trás o seu irmão. Mas o interessante, queridos, é que Deus vai agir na vida dele. Deus vai entrar na vida dele. Deus vai falar com ele, diz o texto. No alto da escada estava o Senhor e lhe dizia: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que dormes. Mesmo diante dos desarranjos, mesmo diante das fraquezas e pecados humanos, mesmo diante da corrupção do coração humano, mesmo diante das suas impotências, mesmo diante dos seus absurdos, Deus é capaz de entrar na história dos homens e das mulheres e reverter uma situação de mentira, uma situação de maldição, uma situação de corrupção em um caminho de salvação, de graça e de santificação. Porque para Deus, queridos, nada é impossível. Por isso que os corações mais duros e empedernidos, as pessoas mais difíceis, ou talvez aqueles que nós consideramos incorrigíveis, aqueles que nós olhamos e talvez cheguemos até a pensar, talvez essa pessoa não tem mais solução, essa pessoa parece que não apenas está no erro, mas ela quer morrer no erro. Deus é capaz de entrar na história daquela pessoa. Deus é capaz de transformar a vida e fazer dela
também um instrumento nas mãos dele. Tanto que os judeus, quando invocam a Deus, o falam, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Jacó faz essa experiência de ser tocado por Deus. Se levanta, pega aquela pedra que tinha se encostado, derrama óleo sobre ela e faz daquela pedra um altar, mostrando que aquele lugar é como se fosse a casa de Deus, porque ali Deus se manifestou, naquele lugar Deus se manifestou, naquele lugar Deus falou com ele, naquele lugar Deus agiu para salvá-lo. A oração é sempre uma experiência de salvação, de ser alcançado por Deus. Cada vez que vamos ao Senhor através da oração, seja uma oração pessoal dentro de casa, seja a oração da Santa Missa por excelência, vivendo e celebrando e participando da Santa Missa, seja através da oração do rosário, do terço, seja através daquelas devoções que a igreja nos incentiva e nos motiva a realizar, cada oração é um espaço, é um lugar, é uma experiência de encontro com Deus. E Jacó fez essa experiência de se encontrar com o Senhor. E ele dá o nome àquele lugar de Betel, o casa de Deus. E ele diz: se Deus estiver comigo e me proteger nessa viagem, dando-me pão para comer e roupa para vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que ergui como coluna sagrada será uma morada de Deus. Queridos, um dos grandes problemas hoje é o esquecimento de Deus. Quantas pessoas não têm mais memória do que Deus fez e está fazendo na sua vida? Aconteceu um probleminha, uma dificuldade, uma luta, uma adversidade a ser enfrentada. De repente um período de tribulação e a pessoa já quer abandonar tudo, já quer blasfemar contra Deus, já quer abandonar a fé, já quer parar de praticar a sua fé através da oração, através dos sacramentos, através da participação na Eucaristia. Não, eu não posso crer num Deus que me permita passar por essa situação. Mas que tipo de Deus nós queremos? Se não é um Deus que nos purifica, nos limpa, nos fortalece, também nos momentos difíceis. Que tipo de Deus nós esperamos? Um Deus que não nos desafia a ser melhor, um Deus que não nos desafia a renunciar ao mal, um Deus que não nos desafia a lutar contra o pecado. Esse não é o Deus que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele mesmo, sendo Deus, nos ensina o caminho a viver. Não! O Deus que nós queremos crer é um Deus que, em meio às nossas lutas e batalhas e tempestades que possamos passar na nossa vida, Ele se faz presente. Deus não precisa de filhos mimados. E Deus não quer filhos mimados. Mas Deus quer filhos corajosos, filhas corajosas,
que lutam contra o mal, que lutam contra o pecado, que lutam contra o demônio, que lutam contra as situações. Por isso hoje nós estamos aqui pedindo que Deus também nos dê esse dom da oração. O Carmelo é vinha fecunda, mas é vinha fecunda por quê? Porque quanto mais se mergulha nessas águas da oração, quanto mais vamos fundo na água da oração, quanto mais mergulhamos o nosso coração nas águas da oração, trazendo também junto o jejum, trazendo junto as esmolas, trazendo junto as renúncias, trazendo junto cada vez mais os sacramentos, mais fortalecidos nós nos tornamos. Por isso Nossa Senhora nos ensina esse caminho, o caminho da oração. Toda vez que a gente olha para ela, a gente a contempla como a nossa mestra da oração. Fazei tudo o que Ele vos disser. Por quê? Porque em tudo ela mesma era movida, era guiada pelo Espírito Santo. E termino, queridos, só apenas fazendo memória do Evangelho em que vemos Jesus no seu ministério, curando pessoas que vieram a Ele, suplicando, orando, intercedendo. Primeiro um chefe que pede pela sua filha: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Senhor, eu creio que se tu colocares as tuas mãos sobre a minha filha, ela vai viver. Eu creio no poder da tua oração, Senhor. A gente não pode parar também, queridos, de deixar com que a palavra de Deus nos motive a fazermos a mesma coisa por aqueles que talvez nós consideramos mortos, que talvez esteja dentro das nossas casas. Não adianta um pai olhar para um filho, ou uma mãe olhar para uma filha, ou o esposo, a esposa olhar um para o outro e dizer: essa pessoa está morta, essa pessoa parece que não percebe que está morrendo espiritualmente, que está enferma, que está doente. Não basta só constatar o que todos constatam. A maioria é isso que faz, é isso que pensa. Mas nós somos chamados a agir diferente. Se tem um irmão seu que já abandonou a fé, se tem alguém dentro da sua casa que nem de Deus quer saber mais, você pode também estender a tua mão e rezar por essa pessoa. Quantas vezes você já passou pelo quarto, talvez, de alguém da sua casa, estendeu a mão e diz: Deus, abençoa esta vida, abençoa o meu filho, abençoa a minha filha. Deus, abençoa o meu marido, cura, restaura, atrai até ti o coração dele. Se Deus não desistiu de Jacó, que era um corrupto, e que hoje tem uma memória louvável diante dos que creem, por que iria desistir dos teus diante da tua oração? Se Jesus não desistiu aqui, mas ouvindo a voz daquele chefe,
foi até ele, porque aquele homem se inclinou e pediu e suplicou. Por que que ele não vai ouvir também a nossa oração persistente e insistente? Ou como aquela mulher que diz o texto hoje, hemorroísa, sofria há 12 anos com uma hemorragia e veio por detrás dele e tocou a barra do seu manto, pensando consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Quero tocar no manto dele. Queridos, quantas curas poderosas, milagrosas, estão à nossa disposição na Santíssima Eucaristia. Curas espirituais, curas psicológicas, curas físicas, curas relacionais, podem acontecer quando nós nos aproximamos com fé de Jesus na Eucaristia e o comungamos com fé. Quantos milagres Deus quer fazer! Quando alguém dizia para Santa Teresa: se Jesus estivesse fisicamente andando pelo mundo como estava naquele tempo. Às vezes Santa Teresa ouvia isso. E ela dizia: mas ele está na Eucaristia. E os mesmos milagres, as mesmas curas que ele fez, ele tem o poder de continuar fazendo. Através da Eucaristia. Poder da fé, queridos. Poder da oração. E Jesus aparece curando. A filha do chefe entra na casa. Ela se levanta. Todos começam a comentar a cura. E aquela mulher também hemorroísa, Jesus olha para ela e diz: coragem, filha, a tua fé te salvou. Poder da fé. Poder da oração. A oração nos firma em Deus. Na oração nós experimentamos o poder de Deus. Não apenas firmando os nossos pés físicos, mas firmando a nossa alma também. Firmando o nosso coração, firmando o nosso desejo, firmando a nossa decisão de caminharmos com Ele a cada dia da nossa vida. Alguns podem estar enfermos talvez no corpo, mas quantos enfermos no corpo estão de pé na sua fé diante de Deus e ninguém os derruba, nem mesmo a enfermidade, nem mesmo a doença? E quantos às vezes estão de pé fisicamente, aparentemente sadios, mas derrubados interiormente, derrubados espiritualmente, enfermos? Deus quer nos levantar. Deus quer nos firmar. E um dos legados de Nossa Senhora do Carmo para o Carmelo é a oração, é a contemplação, é a busca de Deus. Quem se lança no caminho da oração faz experiências, queridos. Faz tantas experiências e faz mais experiências na sua vida que talvez alguém que não ora desconhece completamente. Creio eu, e para mim,
Uma das maiores aventuras dessa vida é a de ser amigo de Deus. É a de ser uma pessoa de oração. É a de ser uma pessoa de comunhão com Deus. Que irá trazer no seu coração tantas experiências, que talvez fique até no segredo do seu coração, mas são experiências que levantaram verdadeiros altares dentro da sua alma. Aonde quando a pessoa volta àqueles altares, ela volta com gratidão. Ela volta com reconhecimento. E ela volta com uma entrega maior ainda da sua vida nas mãos de Deus. Então, 3 exemplos maravilhosos dessa homilia que eu gostaria que você levasse para a sua casa. Deus é capaz de mudar os corações mais difíceis, como o coração de Jacó, um homem corrupto que foi alcançado por Deus. Deus é capaz de ouvir a oração de um pai que clama pela sua filha, intercede, não se entrega nem mesmo diante da enfermidade e da morte, mas confia em Deus. Continue intercedendo, continue abençoando pai e mãe. Me vem uma lembrança uma vez de um testemunho de um padre que abençoou e tem abençoado a vida de muitas pessoas. Ele disse: Frei, você sabe como eu me converti? Toda vez que eu voltava embriagado, toda vez que eu voltava das noites e ia dormir, minha mãe ia lá, estendia as mãos sobre mim e orava por mim. A responsável da minha conversão foi a minha mãe, orando por mim e me abençoando como filho, mesmo naquela situação. Foi assim que eu me converti aos 23 anos, ele falando. Hoje já tenho 20 anos de ministério sacerdotal. Poder da oração. Poder da oração dessa hemorroísa, 12 anos sangrando fisicamente, mas o pecado também faz sangrar espiritualmente. Tem pessoas que às vezes podem se arrastar por anos, sangrando com o pecado na sua alma. E Deus, num toque da graça, dizer: filho, filha, eu vou te tirar dessa situação agora. Por isso, queridos, que grandes milagres podem acontecer no corpo, mas grandes milagres podem acontecer também na nossa alma. O poder da oração. Aconteça o que acontecer, jamais deixe a oração. Por mais derrubado, caído, fraco, doente, ou mesmo morto que você se sinta, a oração vai ser a escada pela qual Deus vai fazer você subir. Porque nela, anjos de Deus sobem e descem para trazer ao seu coração força, graça, restauração, libertação, cura e principalmente salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.